Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouquinho sobre o que a gente tem acompanhado como as principais tendências de 2025 no segmento de revestimentos. Então, a nossa loja é a Mozart Co, que é uma loja multimarcas, em que a gente trabalha tanto com a Mozart quanto com marcas convidadas. Então, eu trouxe as tendências das principais feiras internacionais, que é a Cersei, uma feira na Inglaterra, que a gente trabalha só sobre design de superfícies e também sobre a nossa famosa Expo Revestir. Então, é um compilado desse conteúdo das três feiras e aquilo que a gente está trazendo para dentro do universo da nossa loja, que corrobora com essas tendências. Então, eu queria começar falando com vocês sobre a primeira tendência, que é então relacionada aos travestidos, a esses tons de bege na decoração. Então, trazendo esse primeiro universo, como eu comentei com vocês, dos travertinos, ele estava presente em todas as feiras do segmento, tanto na versão porcelanato quanto pedra natural, formatos menores, formatos maiores. Então, aqui eu trago alguma dessas referências para vocês. Então, aqui no modelo de lastras em porcelanato, cortes especiais com as texturas de travertino, vários tons e nuances desse travertino, né, que vai desde os tons mais acinzentados até os tons mais quentes, e variações de veio, né? O travertino a gente trabalha tanto o vein cut, que é esse veio que a gente está mais acostumado a ver, né, que são os veios lineares, quanto o cross cut, que é esse veio mais anuveado, quando a gente corta o bloco de mármore no outro sentido. Aqui também essa versão um pouco mais quente que eu comentei com vocês. No uso de bancadas, de paredes, de mobiliário. Aqui a própria pedra natural, né, do travertino. E aqui eu trouxe para vocês conhecerem o Tivoli, que é um produto da linha da Mozart, que a gente trouxe dentro dessa proposta do universo dos travertinos, que é uma peça 1,20 por 2,80, que trabalha essas lastras, esses grandes formatos que são super tendências do mercado, né? Você consegue ter uma peça única que faz um pé direito do ambiente para fazer os mobiliários, as bancadas. Os tons de greige, que estão super em alta, né? A gente passou por uma época da decoração muito vinculada ao cinza, e agora esse cinza ele foi esquentando, né? Então a gente vai trabalhar ainda o cinza mais com tons mais quentes e o bege. Então aqui eu trouxe essa referência do Ceppo di Grè, que é um mármore italiano, que a gente trabalha a pedra natural, mas também tem várias versões em porcelanato. Então aqui ele está no porcelanato e aqui na pedra natural. Então esse aqui é o mármore realmente que a gente traz da Itália para trabalhar dentro do nosso portfólio. Ele vai trazer esse tom acinzentado mais quente, né? Então ele vai trazer um calor no cinza, o que vai muito bem com a decoração tanto para os tons mais escuros quanto para os tons mais bege e caramelo, até como a cadeira da referência. A parte de textura, a parte sensorial dos pisos, né, que é uma coisa que está sendo muito explorada. Então a gente traz essas referências de textura, tanto no porcelanato quanto na pedra natural. Nos formatos maiores também, sendo utilizado como peças inteiras, em formatos menores, trazendo as texturas. E aqui eu também trago essa referência da combinação, né, do porcelanato com essa textura na parede. Então, trazer essa possibilidade para o projeto de vocês também, né? Eu tenho um porcelanato com uma textura única que vai subir, então, pela parede com um desenho diferenciado. As texturas em pedra natural, então aqui eu trago para vocês o Cross, que é esse produto em ardósia preta, que ele vai trazer essa textura fresada em 5 faces diferentes, então isso vai trazendo um movimento para a paginação. As texturas de pedra natural, essa é uma textura que a gente desenvolveu dentro do nosso portfólio, que é a pedra origem. Então a gente fez um acabamento todo escovado nela, que traz uma textura de furos, uma textura de superfície que não traz relevo, mas que traz essa questão do rústico de uma forma que pode ser utilizada tanto chão e parede na pedra natural. A questão de formatos e design, esse ano a gente tem acompanhado alguns retornos de formatos menores para dentro desse universo do revestimento, né?
Então aqui são algumas referências que eu trouxe para vocês desses formatos e combinações até, eu diria, ousadas, né, que a gente viu bastante, principalmente isso na Cersai, né, que é a feira que acontece na Itália, de misturas até, de composição de materiais, de formatos diferentes, então de trazer esses pontos de encantamento para o projeto, né, de não ser algo simplesmente linear, trazer contraste, trazer essa brincadeira, trazer movimento. E aqui, então, dentro desse contexto, eu trago esse mosaico todo filetado, trabalhado com uma cor mais chamativa, combinado com uma textura de porcelanato em pedra natural, formatos maiores, mas que trazem um suave relevo, trazendo essa questão de evidenciar um formato, evidenciar uma textura. Aqui, como eu falei para vocês, na questão de composições ousadas, né, então, trabalhando até 2 desenhos diferentes no mesmo ambiente. E aqui um dos modelos que a gente trabalha, que traz essa relação do movimento do maracatu, essa referência aos tambores. Então ele vai trazer esses formatos menores com essa brincadeira, né, de desenhos. E as cores, o que a gente viu mais presente foram os tons de azul, que estavam bem amplos na feira, os tons de verde e os tons de terracota, né? Então aqui eu trouxe também essas referências da Revestir, que trazia tanto esse trabalho do azul na azulejaria, né, que são peças ali que trazem essa pegada um pouquinho mais diferente para o projeto também, como até forma de azulejaria mais clássica dos desenhos, e os tons de terracota que eu tinha comentado com vocês, que também a gente viu muito presente tanto na Cersai quanto na Revestir, né, que vai trazendo esses tons mais quentes para o projeto também. E os formatos orgânicos, que eles estão super em alta, né, foi o que a gente viu na Feira de Milão, foi o que a gente viu na Cersai e foi o que a gente viu muito na Revestir também. Então eu trouxe algumas dessas referências de formato orgânico em revestimento. Então aqui a gente tem o creto, que ele vai trazer esse movimento de pedras, né, trazendo esse orgânico do material, mais uma forma de ver tanto chão quanto parede. A questão desses formatos mini orgânicos também, que agora a gente está tendo várias versões dele no mercado. Até em outras matérias-primas, né, não só no porcelanato, não só no mármore. E aqui também na pedra natural, essa versão dos orgânicos que está super em alta no nosso segmento. Aqui eu trouxe uma pedra que ela é bem diferente desses orgânicos, então ela é uma rocha vulcânica da Turquia, que ela traz esse efeito de lava stone que está super bacana, que traz essa textura mais rústica, uma coloração um pouco mais para o marrom também, então que a gente tem tido bastante sucesso com ela. E nessa pegada também dos orgânicos, alguma coisa que traga essa referência do orgânico, mas que não seja tão arredondado, que traga um contraste para aquele profissional que quer trabalhar o orgânico, mas não quer trabalhar tanto aquele mais arredondado. Então a gente trouxe versões um pouco mais geométricas disso também. E aqui também na pedra natural, com aplicação no chão, né? Isso era um pouquinho do que eu queria apresentar para vocês como as principais tendências que a gente viu nesse ano para o segmento e fico à disposição para as dúvidas.